Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e programação em C. Nesta aula nós vamos ver sobre as estruturas de repetição. Então imagine que precisemos escrever na tela todos os números de 1 a 100. Então qual seria uma primeira solução? Seria simplesmente escrever lá no código um printf para cada um dos números. E aí não iria demorar muito para a gente perceber que seria uma coisa bem trabalhosa, né, de escrever todos esses printfs. E tem situação que mesmo que eu queira ter esse trabalho, eu não vou conseguir, né? Por exemplo, supor esse programa aqui que lê aqui um número n e escreve na tela todos os números que dividem esse número n. Como eu não sei o valor de n, então eu não vou conseguir escrever no código todos os condicionais para testar todos os números que possam dividir n. Então a estrutura de repetição é o que precisamos aqui. Com a estrutura de repetição vamos poder repetir o mesmo bloco de instruções diversas vezes. A cada uma dessas repetições nós damos o nome de iteração. Nós vamos ver 3 estruturas de repetição em C nessa aula aqui, que é o while, o do while e o for. Então vamos lá, vamos começar pelo while. Então como é que funciona o while? Vamos primeiro dar uma olhada aqui na sintaxe. Então o while começa com while, abre parênteses, aí vai vir uma expressão lógica, vamos fechar os parênteses e vamos abrir um par de chaves para delimitar o bloco de instruções que vai ser repetido. Então o bloco de instruções vai ser tudo que estiver entre o par de chaves. E assim como no condicional, todas as instruções que estiverem dentro dessa estrutura de repetição vai ser precedida por uma indentação. O que acontece com a execução quando o programa chega num while? Então a primeira coisa que é realizada é a avaliação da expressão lógica. Se essa expressão lógica for verdadeira, então esse bloco de instruções que está delimitado pelo par de chaves vai ser executado. Depois da execução, a expressão lógica vai ser reavaliada. Se continuar sendo verdadeira, vai continuar executando o bloco de instruções. Quando a expressão lógica for avaliada como falsa, aí a estrutura de repetição encerra. Vejam que é somente quando ela for avaliada aqui como falsa. Pode ser que ela se torne falsa no meio aqui do bloco de instruções, mas isso não vai ser suficiente para sair do laço. Somente aqui na avaliação da expressão lógica. Beleza? Então vamos ver um exemplo agora. Vamos considerar aquele programa de escrever na tela os números de 1 a 100. Então vamos começar declarando aqui uma variável que vai ser responsável por percorrer os números de 0 até 100. Vamos inicializar essa variável com 0. E enquanto essa variável for menor ou igual a 100, nós vamos fazer o quê? Vamos escrever na tela o valor da variável i e incrementar o valor da variável. Lembrando que i mais mais significa o quê? Significa i vai receber i mais 1. Então vamos dar uma olhada melhor aqui o que está acontecendo. Então vou preencher aqui naquele fluxograma de acordo com o nosso programa aqui. Então qual é a expressão lógica? A expressão lógica é i menor ou igual a 100. Isso vai ser avaliado assim que a execução do programa chegar no while. Se for verdadeira, o que é que vai acontecer? Vai ser executado tudo que estiver dentro do par de chaves estabelecido no while. E o que é que tem lá? Tem o printf e o incremento da variável i. Antes do while, né, a variável i tinha um valor 0. Aí chegou no while,
chegou aqui no while, o que é que vai acontecer? A expressão lógica i menor ou igual a 100 vai ser avaliada. Como i é zero, vai ser avaliado como verdadeira. E aí vai executar o quê? Vai escrever na tela o valor de i, que é atualmente zero, e vai incrementar para 1. Depois de executar esse bloco de instruções, a expressão lógica é reavaliada. Ela passou para 1, continua sendo menor ou igual a 100. Então é verdadeira. E aí vai executar novamente o printf e o incremento da variável, ela passa para 2. Depois de executado o bloco de instruções, a expressão lógica é reavaliada novamente. Isso aqui vai executar, né, até que i seja 100. Vai escrever 100, vai incrementar para 101. Quando chegar em 101, a expressão lógica aqui vai ser falsa. E aí, finalmente, encerra a estrutura de repetição. Vamos agora compilar e executar para ver se realmente deu certo. Então, compilar com GCC, executar, e está lá. Execução do programa. Escreveu aqui desde o número 0 até o número 100. O do while é bem parecido com o while. Qual vai ser a diferença? A diferença vai ser aqui quando entrarmos na estrutura de repetição. No do while, o bloco de instruções é executado logo de cara. Então, entrou na estrutura de repetição, o bloco de instruções já é executado. Depois de executar o bloco de instruções, é que a expressão lógica vai ser avaliada. Então, avalie a expressão lógica. Se for verdadeira, continua a executar o bloco de instruções. Quando a expressão lógica for avaliada como falsa, aí encerra a estrutura de repetição. Então, para exemplificar o do while, vamos considerar esse programa aqui. Então, temos duas variáveis inteiras. O programa solicita ao usuário que digite esses dois inteiros, A e B. E em seguida o programa vai escrever na tela o resultado da divisão de A por B, convertendo o A para número real primeiro, para evitar que seja uma divisão inteira. Então nós vamos modificar esse programa para evitar que o usuário digite B igual a zero, né? Porque não queremos que o programa divida por zero. Então, enquanto o usuário ficar digitando zero, a gente vai pedir para ele escrever de novo. Então podemos usar aqui o do while. Então seria um do aqui, e o bloco de instruções vai ser o quê? Solicitar que ele digite B. Vamos solicitar que ele digite B enquanto B for zero. Então, como é que fica a lógica de execução aqui? O bloco de instruções vai ser o printf, digite B, junto com o scanf. Então, assim que a execução do programa chega no do while, esse bloco de instruções vai ser executado. Então, ele já vai solicitar para digitar B. Depois de executado isso, o programa vai avaliar se B é zero. Se B for zero, significa a expressão é verdadeira, então ele volta para executar novamente o bloco de instruções. Depois de executar o bloco de instruções, reavalia se B é zero. Então vamos supor, ele digita A, digitou A, em seguida vai ser solicitado para digitar B. Se ele escrever um valor diferente de zero, isso aqui vai ser falso e ele não solicita de novo. Mas se ele digita zero, logo na primeira vez, isso vai tornar a expressão lógica aqui verdadeira e ele vai solicitar novamente para digitar B. Então vamos compilar aqui e executar para ver como é que ficou. Então digite A, digite B. Se eu botar 2, ele já dá o resultado. Ele executou o digite B, a expressão lógica foi falsa, então
continuou normalmente. Se eu botar 3 e 0, ela vai pedir que eu digite B novamente. Enquanto eu colocar 0, ele vai ficar repetindo. Eu botei 2, aí ele encerra. Por fim, pessoal, temos aqui o for. Então, se você olhar o for, tem bem mais coisas, né? Mas, no fim das contas, ele vai facilitar bastante a nossa vida. Então, vamos primeiro dar uma olhada aqui na sintaxe. Então, começa com for, depois vamos precisar colocar aí o par de parênteses, e aí dentro dos parênteses vamos ver o quê? A inicialização, ponto e vírgula, uma expressão lógica, ponto e vírgula, e um incremento. E aí entre o par de chaves, o bloco de instruções que vai ser executado na estrutura de repetição. Para entender melhor o que significa cada um desses setores, precisamos entender qual o intuito principal do for. O intuito principal do for é percorrer um intervalo numérico. Então, por exemplo, como fizemos lá no começo, percorrer de 0 até 100. E aí, essa inicialização aqui vai servir justamente para a gente inicializar essa variável que vai ser responsável por percorrer esse intervalo numérico. A expressão lógica vai servir justamente para controlar até que número nós vamos percorrer, e o incremento vai servir para dizer a variação dessa variável de uma iteração para outra. Nesse caso, nada melhor do que um exemplo para a gente aprender. Então vamos relembrar aqui o primeiro exemplo que fizemos aqui na aula, que foi escrever na tela os números de 0 a 100. Então vamos reformular isso aqui. Eu vou deixar o código aqui como estava para a gente ter uma base. Então vamos começar aqui o for. E aí a primeira coisa que vamos colocar no for é a inicialização. Então vamos usar a variável i, né? Depois eu vou apagar o código anterior, e vamos inicializar essa variável i com 0. Depois ponto e vírgula. Então essa é a parte da inicialização. Depois vai vir a expressão lógica. Então vamos colocar aqui a expressão lógica que é i menor ou igual a 100. E por fim, a terceira parte que é o incremento, que nesse caso, a cada iteração queremos que o valor de i aumente em 1. Vamos colocar i mais mais. Fechar parênteses e aí abrir o bloco de instruções com par de chaves. E em que consiste esse bloco de instruções? Vai ser simplesmente escrever o valor de i. Eu estou barrando aqui, então, o valor de i. Pronto. Agora eu vou apagar o código anterior para a gente testar. Então compilar, aqui é o exemplo 3, executar. Está lá, mesmo resultado do nosso primeiro exemplo. Então vamos lá, vamos analisar aqui como fica o fluxo de execução. Então, ó, quando chega a execução no for, começa-se pela inicialização, que aqui tem a declaração da variável i inicializada em 0. Depois, a expressão lógica já é avaliada. Então, se i é menor ou igual a 100. Sendo verdadeira, então, vamos escrever o valor de i na tela. E após a execução desse bloco de instruções, que só tem uma instrução, vamos incrementar a variável i em 1. Quando o i chegar em 100, vai ser escrito 100 na tela, i vai para 101, e aí agora a expressão lógica vai se tornar falsa, encerrando a estrutura de repetição. Uma coisa que podemos observar é que quando queremos repetir algum bloco de instruções, podemos utilizar qualquer uma das 3 estruturas de repetição. Mas tem situações que uma estrutura de repetição é melhor do que outra, no sentido de legibilidade do código. Então, por exemplo, tínhamos aquele caso do programa que lia 2 números inteiros e enquanto o segundo número fosse igual a 0, fazia uma nova leitura. Então vejam como ficaria o código aqui substituindo
o do while pelo for. Então, bem mais difícil de ser lido. Como é que foi feito aqui? Eu tive que necessariamente inicializar b com 0, porque logo após a inicialização a expressão lógica já vai ser testada. A expressão lógica se torna b igual a 0, então enquanto b for 0, isso aqui vai ser repetido. E aí não tem incremento algum, então a terceira parte aqui ficou vazia. Então dá para resolver esse problema com for, dá, mas não é tão legível, né? Não é tão fácil de ler esse código quanto se fosse em relação ao do while, que é muito mais indicado aqui. No geral, vamos usar o for quando precisarmos percorrer um intervalo numérico. E vamos usar o while ou do while quando não soubermos aí quantas iterações vão ser realizadas. Agora só mais algumas observações sobre o uso do for. Aqui na inicialização podemos também colocar a declaração de outras variáveis. Assim como no incremento também podemos utilizar esse espaço para atualizar outras variáveis. Então, por exemplo, vamos considerar aqui que vamos escrever os números de 0 a 100 e ao mesmo tempo escrever os números de 100 a 0, decrementando, na ordem decrescente. Então, nesse caso, podemos declarar aqui uma outra variável j, inicializando em 100, e aí a cada iteração vamos incrementar i e decrementar o j. E o bloco de instruções vai consistir em quê? Em escrever o i e o j. Então vamos compilar aqui e executar para ver como é que fica. Então tá lá, ó. Então o i começa em 0, o j começa em 100. Cada iteração o i incrementa em 1 e o j decrementa em 1. Na inicialização não precisamos necessariamente declarar as variáveis. Então a declaração de j poderia ter sido anteriormente aqui, e aqui na inicialização somente colocar os valores iniciais. Assim como poderemos também inicializar aqui e omitir a inicialização aqui, também vai funcionar. Mas o comum mesmo é declarar e inicializar dentro do for. Lembrando só que a declaração dentro do for só começou a partir do padrão C99.